Série Refúgio na Tempestade, parte 54. Terra e mar no singular, rios e fontes no plural. Repetimos, não existe casualidade ou alguma coisa parecida nas Escrituras. Deus, sem dúvida, tinha em vista algo quando fez constar estas coisas, assim relacionadas com a primeira, a segunda e a terceira pragas. Agora outro detalhe. Se há transformação literal de água em sangue, nós teríamos dificuldade em explicar Apocalipse 16:12, quando se diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Perguntamos, por que a terceira praga estando no plural, dando a ideia então de que todos os rios foram alvos desta praga? O rio Eufrates, justamente ali, alguns versículos depois, apresenta, segundo tudo indica, água sem nenhuma indicação de que ela esteja misturada ou transformada em sangue. Além da dificuldade desta sexta praga, nós temos também dificuldades em aceitar a transformação literal de água em sangue da segunda e terceira pragas, quando nós temos algumas declarações do espírito de profecia relacionadas com a sétima praga, quando a senhora Ellen White descreve os acontecimentos relacionados diretamente com a sétima praga. Ela assim se exprime: as correntes de água deixam de fluir. O Grande Conflito 642. E na página seguinte, os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. O Grande Conflito 643. Outro texto, ao descrever as cenas relacionadas com a sétima praga, diz: massas fervilhantes derretidas, ao serem arremessadas nos rios, farão com que as águas entrem em ebulição. Patriarcas e Profetas 108. Temos estas dificuldades a enfrentar se tomamos literalmente a transformação de água em sangue. Também o espírito de profecia diz que os rios tornar-se-ão secos. No dia do Senhor, pouco antes da vinda de Cristo, Deus, em sua ira, enviará raios do céu, que se unirão com o fogo na terra. As montanhas arderão como uma fornalha, e derramarão terríveis correntes de lava, destruindo jardins e campos, vilas e cidades. E, ao arremessarem nossos rios seus minérios derretidos, pedras e lodo aquecido, fá-los hão ferver como uma panela, arremetendo também rochas maciças e espalhando seus fragmentos sobre a terra com indescritível violência. Rios inteiros tornar-se-ão secos. A terra se convulsionará e por toda parte haverá pavorosas erupções e terremotos. Deus afligirá os perversos habitantes da terra até serem destruídos. Maranata, página 281. Sobre o texto acima, deveria haver uma declaração mais ou menos insinuando que os rios não poderiam ser aproveitados pelos ímpios, porque se tornaram em sangue, mas ali diz que tornar-se-ão secos. E os demais que continuaram são mencionados na sétima praga. Mas a senhora White faz referência simplesmente à água. Nunca ela menciona água misturada com sangue, ou pelo menos água transformada em sangue. Com relação à quinta praga, nós temos também outra dificuldade, a destruição da grande cidade, e todo o piloto e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e, vendo a fumaça do seu incêndio, Apocalipse 18:7, dá aqui a impressão que eles continuam até a quinta praga, navegando normalmente, como se a água estivesse em sua condição normal, o que não seria possível se ela já estivesse misturada com sangue, em decomposição. A esta altura, os peixes em decomposição e tudo mais. Também temos o seguinte texto bíblico citado em O Grande Conflito, no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8, 11-12. Quando isto, após o fim da graça, navegando após o término da graça em tempos de pragas. Outro texto também nos sugere o pensamento anterior.
Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados, milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Mensagens aos Jovens, 89. Vamos fazer uma exegese desta última citação do Espírito de Profecia. Vamos analisar inicialmente os milhares de navios que serão arremessados para as profundezas do mar. Sabemos que em nenhum período da história humana tal fato aconteceu, portanto, estão relacionados com os acontecimentos finais, acontecimentos pós-graça. Observe agora o seguinte detalhe do texto já mencionado. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. Mensagens aos Jovens, 89 e Maranata, página 35. Na Marinha, na maioria dos países, dá-se o nome de esquadra ao conjunto de todos os seus navios de guerra. Em algumas marinhas de maior dimensão, a esquadra é uma das divisões da frota, sob o comando de um oficial general. Tal descrição do testemunho de Jesus também não encontra nenhum paralelo na história humana. Este acontecimento está relacionado com a palavra tempestade, referindo-se aos acontecimentos finais, acontecimentos pós-graça, ao conflito geral, à Terceira Guerra Mundial. Nós temos procurado durante anos nos escritos do Espírito de Profecia algum texto em que a senhora White declare explicitamente que a água se transformará em sangue, ou, pelo menos, uma referência à água misturada com sangue, já que não pode ser toda a massa de água transformada em sangue, pois então seria universal. Mas até hoje não encontramos nenhuma referência. A pergunta a ser feita a esta altura dos estudos é a seguinte: há algum princípio justificável para tomarmos figuradamente estes alvos das trombetas de Apocalipse 8 e não tomarmos figuradamente os alvos destas 4 primeiras pragas? Ainda outro ponto. Há algum texto do Espírito de Profecia que indique a literalidade das pragas como sendo iguais às do Egito? O mesmo livro, O Grande Conflito, menciona que estas pragas futuras serão de caráter semelhante. O Grande Conflito 632. Mas não encontramos no Espírito de Profecia alguma declaração que nos dê a impressão de que elas sejam iguais ou sobrenaturais, ou o resultado da interferência direta de Deus. Ainda considerando a literalidade das pragas, há outra dificuldade. Cada anjo tem uma taça literal, sem dúvida. Anjo literal, taça literal, líquido literal, que será derramado sobre as regiões da terra. Nessa ocasião, a pergunta é a seguinte: haveremos de ver este líquido caindo do céu? Em caso positivo, seria interessante que tivéssemos estes textos do Espírito de Profecia em mãos. E se nós não vamos ver esse líquido literal sendo derramado, por que não vamos ver? Outro ponto. Como cada praga provocará efeitos diferentes, então cada líquido de cada praga, podemos deduzir, terá uma composição diferente. Como é que nós poderemos então solucionar este problema? Ainda mais com relação à 5ª praga. O anjo derramou a sua taça. Apocalipse 16:10. Se o anjo derramou, dá a impressão do ponto de vista literal, que havia líquido dentro desta taça. Como conciliar este líquido com as declarações de Apocalipse 18, versos 8, 9 e 18, onde percebemos que Roma desaparecerá por consequência de um incêndio? Final do verso 8, será queimada no fogo. Final do verso 9, quando virem o fumo do seu silêncio. Verso 18, e vendo o fumo, ou a fumaça, do seu incêndio. O verso 21 do mesmo capítulo 18 ainda esclarece que esta destruição por incêndio é ultra rápida, fazendo-a desaparecer totalmente. Dificilmente um líquido derramado do céu, considerando como estamos a literalidade, haveria de produzir tal efeito.
Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Apocalipse 18, 21. Mas se o líquido não é literal, por consequência a taça também não é. E se ambos não são literais, também o anjo não é, mas simplesmente usado como símbolo do instrumento que Deus utilizará para realizar tal destruição, a respeito do qual faremos menção na quinta praga.